A meditação de hoje é sobre a forma do ensino do apóstolo Paulo. Será que foi este apóstolo que criou o método de discipular? Ou era um modelo que já existia e ele colocou em prática o que já era ensinado? Sem dúvida, aquele modelo já se usava desde o início da igreja primitiva, pois sem os ensinos da forma que foi usado aos primeiros cristãos, não haveria cristianismo. Este modelo de ensino também não foi autoria dos apóstolos, e sim estavam levando em consideração o que aprenderam com Cristo, o primeiro apóstolo revelado pelas Sagradas Escrituras. Esta passagem bíblica você pode ler em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Nesta meditação você vai aprender que uma das estratégias que o apóstolo Paulo usava e dava bastante certo era a preparação espiritual e intelectual de pessoas que se convertiam de verdade e se tornando estes um exemplo de fé, e os enviavam a apacentar os convertidos das novas comunidades cristãs. Se for possível, escreva as palavras-chave, pesquise e medite sobre este assunto, procurando se aprofundar um pouco mais. E aos poucos você vai perceber que seu conhecimento bíblico vai aprimorando a cada momento. Por mais que este assunto pareça ser bem simples, mas, por meio deste conteúdo você poderá levar vidas ao encontro de Cristo, com desejo profundo de realmente viver em aliança com o Senhor Jesus. E agora vamos à primeira parte deste ensino bíblico. Paulo, além de ser apóstolo, era também evangelista e pregava na unção do Espírito Santo de Deus. Ele plantou ao semear muito a palavra de Cristo, e deu início a muitas igrejas. Isto prova o seu apostolado. E na visão deste apóstolo só plantar igrejas isto não era o suficiente, precisava ser regada. Isto nos faz entender que ele era um discipulador, mestre e ensinador cristão. Este método de trabalho não era algo que Paulo estava criando, ele como apóstolo de Cristo, estava simplesmente seguindo aquilo que o Senhor já tinha ordenado aos apóstolos que já existiam antes dele se converter ao cristianismo. O modelo de ensino aplicado ao discipular os novos convertidos era justamente o mesmo que os apóstolos receberam pessoalmente de Cristo durante o seu tempo de ensino e pregações, entre o povo judeu. Foram 3 anos de ensino e práticas. Isto é, aprendiam a ouvir a verdadeira interpretação bíblica por meio do Mestre Jesus. Os ensinos do Senhor não eram simplesmente em teorias, mas em demonstração e poder com os sinais que se seguiam, e era justamente isto que fazia a diferença, chamando a atenção até mesmo daqueles que odiavam ao Senhor. Vejamos no caso de Lázaro que já tinha morrido há 4 dias, e o Senhor ordenou que saíssem do túmulo, o restituindo à vida. Isto ele fez na presença de muitos judeus, dentre eles estavam presentes alguns que não gostavam de Jesus, mas após este milagre, a Bíblia nos mostra que muitos passaram a crer em Cristo como enviado de Deus. A formação de Paulo, ainda que este não andou com o Mestre Jesus fisicamente, foi a mesma que os apóstolos tiveram. Os apóstolos receberam ensinos durante 3 anos ao conviverem com Jesus, e após a sua ressurreição, eles ainda tiveram aulas de reforço com Cristo durante 40 dias, e posteriormente foram revestidos em Jerusalém em uma festa dos judeus, por nome Pentecoste. E todo este método de trabalho foi aplicado desde o início da igreja primitiva, que crescia em oração, comunhão, e os sinais e prodígios aconteciam. Os novos convertidos eram discipulados e cresciam na fé, sendo revestidos no poder do Espírito Santo. O trabalho do Senhor teve um avanço rápido em Jerusalém, na Judéia e em Samaria, justamente onde alguém já tinha ouvido falar de Jesus. Mas, faltava o resto do mundo, até que chegasse até os confins da terra. Como já falei, a formação de Paulo foi de igual modo, ainda que em tempo diferente, e ocasião diferente daqueles que aprenderam diretamente com Cristo pessoalmente. Levando em conta que Cristo apareceu a Paulo, em caminho de Damasco, e ao receber a Cristo por meio de Ananias, e ser batizado com o mesmo batismo nas águas como os demais discípulos do Senhor, e ser revestido com o Espírito Santo de Deus, com o mesmo poder que foi derramado no Pentecoste. Como já falei em vídeos anteriores, Paulo antes de ser apóstolo e missionário, esteve ele no deserto da Arábia por 3 anos,
e este tempo foi um tempo de formação psicológica e espiritual, um tempo de reflexão para entender melhor as profecias bíblicas e o seu cumprimento. Isto foi importante em sua vida de tal forma, que ao anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, ele não só pregava, mas ensinava repassando tudo o que tinha aprendido, por meio do Senhor Jesus. 1 aos Coríntios capítulo 11, versículo 23, parte A. Quando Paulo fala que aprendeu diretamente com o Senhor, eu passo a compreender que ele se referia, que estava colocando em prática o que Cristo ensinou e autorizou a fazer. Ele era um exemplo a seguir, assumindo com responsabilidade o que o Senhor entregou em suas mãos, por mais que era árdua a tarefa. Vivia o que ensinava, sendo um exemplo em tudo. Para você compreender melhor este assunto tão básico, porém de tão grande relevância a todos nós, é indispensável o ato da oração ao Senhor Deus, pedindo a sua ajuda na compreensão da sua palavra, para que não fique só em conhecimentos teológicos e sim que nos aproxime mais do Senhor, servindo de instrumento em suas mãos, para cumprir com o ID ensinando a outros a viverem uma vida de compromisso com Cristo, assim como o apóstolo Paulo e os demais servos de Deus. É ordem de Jesus, ensinar e pregar. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Paulo evangelista e discipulador. Desde seu início como convertido a Cristo, ele já fazia um trabalho evangelístico em Damasco e posteriormente em Jerusalém. Atos capítulo 9, versículo 27 e 28. Alguns estudiosos bíblicos creem que durante os 3 anos no deserto da Arábia, ele ali também dava testemunho de Cristo, colocando em prática a nova forma de ensinos com a mentalidade cristã. Leia em Gálatas capítulo 1, versículos 17 e 18. Foi convocado pelo Espírito Santo para atravessar fronteiras e semear a mensagem de salvação. Daí passou a ser missionário e apóstolo. Você pode ler em sua Bíblia em Atos 13, versículo 1 a 5. Missionário por fazer missões entre povos e nações diferentes. E apóstolo por ser desbravador de igreja, isto é, ele iniciava e dava suporte àquela referida igreja, mesmo à distância, enviando cartas de instruções e recomendações aos eleitos do Senhor. E aqui chegamos ao final deste comentário bíblico. E desde já convido a você fazer parte da nossa equipe de evangelização, em levar o conhecimento de Cristo por meio das redes sociais. Comente e compartilhe os vídeos deste canal, contribuindo para o avanço do reino de Cristo por meio do ensino bíblico. Se você é novo por aqui, se inscreva e deixe seu like. E que o Senhor Deus em Cristo abençoe a todos e fiquem na paz.